Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Fala, grande Igor. Fala, vamos lá, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Show de bola. E aí, prazer e satisfação, meu querido. Vamos lá, vamos junto. Tamo junto aí. Então, vamos esperar um pouquinho, um minutinho aí pra galera tá entrando aí, ó. Tô vendo que tá entrando a galera aí. Pois é, hoje o assunto vai ser humanização. E a gente tá precisando, hein? Tá precisando, né? E às vezes é sempre bom falar, né, para quem já tem essa informação, é sempre bom reforçar, né, não, Igor? Então, Sempre bom. Maravilhoso isso aí. então vamos lá, vamos iniciar. Então, a gente aí, eu e o Igor, para quem está nos assistindo aí, meu nome é Edson, eu sou o criador do RM para Todos. Criei esse Instagram aí para poder estar tentando levar um pouco de informação e um pouco do conhecimento que eu tenho, bem pouquinho, mas a gente tenta levar para estar ajudando aqueles que de fato aí às vezes têm uma certa dificuldade, que são às vezes detalhes, às vezes a pessoa sabe fazer aquele exame ou aquele trabalho, mas às vezes por conta de um detalhezinho acaba errando, ou acaba esquecendo, ou acaba não conseguindo concluir. Então, por esse motivo, essas dificuldades também eu tive lá atrás. Então, por esse motivo, eu montei esse Instagram aí para poder estar tentando levar a melhor informação e a informação correta da melhor forma possível. E isso, assim, ajuda diretamente até mesmo o paciente, né? Aquela pessoa que está com aquela dúvida naquele exame que ele está para fazer ali, aí ele dá aquela olhadinha lá, poxa, caramba, isso aqui foi legal. Então, e tem fontes aí que eu posso até indicar também, de onde a gente conseguiu tirar muitas informações e aprender com essas pessoas. E uma delas também é o Mazola, que tem um MR online aí, levando a informação muito interessante. Já fiz alguns cursos lá com ele e muito legal, super indico também. Assim como o Denis Frazão também e vários outros também que vem aí ajudando a gente a aprender mais e mais, né? Vindo com esse trabalho de estudo continuado, que é muito importante. Também tem aqui no Espírito Santo em si, tem a Multirad também, que vem ajudando, levando também esse conhecimento para os capixabas aqui. E é isso, aí por isso eu fiz isso. Então, meu nome é Edson, trabalho nessa área já tem uns 10, 11 anos mais ou menos. E é isso, e vamos que vamos. Fala aí, grande Igor, fala de você É aí. isso aí. Como é que fala? A ideia boa, a ideia compartilhada, né? A gente sai dessa metodologia de querer saber tudo sozinho, isso aí não existe. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Isso é uma teoria que na prática funciona muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, trabalho com radiologia há 14 anos nessa luta aí. Como o Edson falou aí, a gente busca todos os dias aprender um pouquinho mais. É uma área que todos os dias modifica, né? E essa parte de humanização, eu acho que é um fator inicial que a gente precisa falar e que realmente precisa. Que hoje estamos mais ligados à quantidade e não à qualidade, né? As clínicas hoje estão voltadas para a quantidade de exames sempre e acaba esquecendo um pouco desse lado humano, até mesmo com os colegas de trabalho. A gente é treinado para fazer exames, mas a gente não é treinado para tratar bem os outros, né? Isso é uma coisa que normalmente vem de lá de trás, da educação familiar, mas que talvez se tivesse um treinamento para isso dentro da empresa, eu acho que ajudaria bastante. Às vezes alguém precisa de um empurrãozinho, né? É verdade, é verdade. Então, gente, para quem não conhece aí, a galera capixaba aqui também, o Igor, ele é lá de Juazeiro,
Aí ele atravessa a ponte ali e trabalha em Petrolina, né? Não é isso, Igor? Isso, é a divisa Bahia com Pernambuco. Juazeiro e Petrolina é como se fosse uma cidade só, né? E acaba dividindo só por uma ponte que é 800 metros de distância. É igual aqui no Espírito Santo. Eu moro no município de Vitória, né? E a gente atravessa a terceira ponte ali, já está em Vila Velha, outro município já. Bem bacana, é tudo pertinho também. Tudo pertinho, é Tudo maravilhoso. pertinho. Então, gente, dentro desse assunto aí de humanização, que é extremamente importante, eu julgo ser muito importante, porque assim, imagina você querer, eu já falei isso para os meus alunos aqui, uma turma que eu tive a oportunidade e o prazer aí de lecionar aí, de estar aprendendo com eles. Eu não digo nem ensiná-los, aprendendo com eles, igual o Igor citou aí. De falar um pouco sobre isso. O que acontece? Imagina você com um parente seu próximo, se fosse a nossa mãe sendo atendida numa emergência, e quem for atender ela for aquele técnico que às vezes tem uma certa dificuldade e você deixou de ensinar, de passar alguma informação para ele de certo tipo de exame. Isso eu já citei uma vez numa live que eu estava fazendo com a minha turma. E imagina você não passar essa informação, deixar de passar por orgulho ou com medo de algo que alguém venha tomar o seu lugar no trabalho, que isso não existe, de tomar o seu lugar, não existe isso. Existe Ninguém, aquela pessoa... na verdade. Oi, perdão, fala aí. Ninguém toma lugar de ninguém, né? Na verdade, as pessoas acabam se qualificando melhor e ficam mais informadas. E às vezes a pessoa está ali, está com medo porque também não quer estudar, não quer se qualificar e acaba ficando um pouquinho para trás, né? Exatamente, exatamente. E essa área é uma área assim que ela vem se atualizando de tempos em tempos. Hoje aí a gente está com a inteligência artificial nos equipamentos de ressonância magnética, nos equipamentos de tomografia computadorizada. Então, quer dizer, o avanço tecnológico pode-se dizer assim que de 6 meses ele está evoluindo. Então, para você dar continuidade a isso aí, você também tem que procurar evoluir. Senão fica para trás, não tem jeito. Aí vai falar, pô, aquele cara tomou meu lugar. Não, ninguém toma o lugar de ninguém, igual o Igor falou aí. Na verdade, você se capacita, se qualifica para poder estar atuando naquela área. Então, aí voltando àquele assunto, imagina você precisar de que atendam a sua mãe naquela emergência, às vezes você está no seu trabalho e aquele colega seu que você deixou de passar informação. Então, assim, eu aconselho todo mundo, aquelas pessoas também, aqueles colegas também, eu tenho vários colegas aqui que às vezes eles ficam com vergonha. E eu entendo, eu sei como é que é. Como é que é isso. Pô, não quero me expor. Mas, olha, eu tenho tantos amigos aqui que têm um potencial tão grande e que têm um conhecimento tão grande que às vezes acaba sendo um desperdício do camarada não chegar e passar aquilo que ele sabe. E não é por orgulho, é porque às vezes ele às vezes está com vergonha ali, entendeu? Então aí, ó, galera, perde essa vergonha aí, vem com a gente aqui, passa informação e vambora, entendeu? Eu acho que o Igor perdeu a conexão um pouquinho aqui, mas já deve estar voltando aí. Então, você, eu sempre digo isso, nunca deixe de passar informação. Deixa eu ver se eu conecto de novo aqui o Igor. Calma aí rapidinho, galera. Calma aí que eu vou conectar o Igor de novo aqui e a gente volta a falar novamente. Só um minutinho. Tô chamando ele aqui, só mais um minutinho, tá? Isso aí, infelizmente, acontece, né? Voltei, E aí, Igor? voltei. Voltou? Show de bola. Então, voltando aí que a gente estava falando. Humanização, gente. Não deixe de passar informação. Isso faz parte também do tema que a gente está falando aqui. Você deixa de passar informação, às vezes falta lá na frente. E às vezes pode acarretar de ser um ente querido seu, que você deixou de passar informação, aquela pessoa deixou de fazer aquela sequência específica e veio a prejudicar o laudo ou o exame para ter um diagnóstico preciso. Então, falando sobre isso, agora a gente vai entrar
num assunto bem específico e que eu estava conversando com o Igor, que eu faço questão de citar cada trabalhador, cada função que trabalha ali junto com a gente, na parte de radiologia, no diagnóstico, na imagem em si. E eu faço questão de citar cada um deles, porque eu faço questão que eles sejam reconhecidos. E porque a gente precisa deles para que o serviço ande e para que a gente possa dar o melhor atendimento para o paciente e o atendimento humanizado. Não é isso, Igor? É isso. São pessoas que acabam passando, às vezes, despercebidas no seu dia a dia, né? São pessoas que, às vezes, você não está no seu elo de trabalho, que está em outra sala ou em outro local, que você não vê, mas que são tão importantes quanto o resultado final, que é o laudo, né? Que vem Exatamente. e a gente vai iniciar falando justamente do início, né? Que é a marcação de exame da telefonia. Isso aí, Igor. Mete bronca aí. Você quer que eu comece aqui então, Igor? Pode falar, pode cair. Então, vamos lá. Eu vou citar a telefonia. É extremamente importante, telefonista, aquele que atende lá o paciente ligou para poder marcar o exame. Aí é importante que você é importante, você é telefonista, você é importante também. Por quê? O paciente liga ali, ele quer marcar aquele exame, às vezes ele já está debilitado já está estressado com a situação, com o problema que ele tem. Então, ele precisa da melhor informação possível e orientação, que o telefonista não deixa de orientar. Às vezes tem lugares que às vezes pede jejum de certo tipo de exame e tem lugares que não. Então ele vai ter que passar aquela informação para o paciente. Por exemplo, na ressonância magnética, normalmente a gente pede que os pacientes venham sem adornos, sem colar, sem pulseira, sem nenhum tipo de adorno, porque o equipamento de ressonância magnética ele é um ímã gigante, né? E tudo que é de metal ele atrai para ele. Então, para facilitar o serviço, para ser mais rápido para o paciente, que às vezes aquele paciente tem fobia, às vezes o paciente nem tem fobia, e chega lá e desperta essa ansiedade no paciente, que ele às vezes não consegue fazer o exame, entrar no equipamento para poder tá fazendo o exame. Então a gente, para agilizar o serviço, a gente pede essa informação, para dar essa informação para o paciente, para que ele venha sem adornos. Então essa informação, normalmente o telefonista, ele já tem que fazer ali, ó, já inicia esse trabalho aí para poder estar facilitando para o paciente. Mas o que tem a ver isso aí com relação à humanização? Você vai ver que lá na frente, na ponta, tem tudo a ver. Inclusive, Edson, o que a gente comentou é que às vezes o paciente tem uma fobia, que às vezes é criado por algo que alguém falou lá fora, que às vezes ele nem conhece o exame, né? E às vezes o telefonista pode acalmar o paciente dizendo que às vezes não é nada daquilo que foi passado para eles, não é isso? Exatamente. Nunca fizeram exames, acham que vão ficar dentro de uma sala escura, de um ambiente fechado, que é um lugar escuro e dá medo. E às vezes um simples telefonema e ali entrando na parte de humanização, passando um bom atendimento, passando um bom acolhimento, o paciente já fica mais tranquilo, né? Exatamente. Aí, passando pela telefonia, a gente vai para a parte de recepção. Recepcionista, você é importante também. Todos vocês são importantes. Às vezes o paciente chega lá, como eu já falei, debilitado, já está estressado com o problema que ele tem, e aí ele está lá para ser atendido, não consegue achar o pedido dele, às vezes demora, às vezes a recepção está lotada, porque às vezes você tem que fazer ficha de vários outros pacientes. Então a humanização começa também com você tendo paciência com aquele paciente, porque ele já está ali nervoso, que ele vai entrar num tubo, e a gente sabe que não é assim, o paciente não fica agarrado, às vezes o paciente pensa assim, poxa, eu vou ficar agarrado naquele tubo lá, e se acontece alguma coisa? Não, é totalmente seguro. Então já passa aqui até para confortar os pacientes também, para quem não é da área, essa informação é importante. A pessoa procura o hospital é porque já está com algum problema, né? Ninguém vai porque não está assistindo nada, estou a fim de fazer o exame e vou lá, né? Não então, vai à toa. Chega ali num estresse que vem causado por uma certa doença que está na dúvida ainda às vezes, mas que se a recepcionista não tivesse tratamento humanizado, às vezes está com um problema lá em casa e traz para dentro do trabalho e acaba descarregando no paciente que não tem nada, né? Isso gera um estresse da ponta de entrada até o processo final, né? Isso aí a gente já tem que, como a gente falou,
ponto do início, né? Se o paciente não é bem tratado na recepção, às vezes esse paciente vai descontar na enfermagem, que é onde ele vai no segundo passo, né? Exatamente, exatamente. Aí, depois da recepção, vem a nossa enfermagem, que vocês também são importantes. Sem vocês não fizerem aquela anamnese ali para poder levar essa informação para a gente, que vai realizar o exame ali do paciente, fica difícil, porque, vou dar um exemplo aqui, Igor, depois você pode até citar também, falando sobre a enfermagem, mas vou dar um exemplo aqui. O paciente chega lá com um pedido, aí tá lá, ressonância de crânio. Mas qualquer indicação, aí a anamnese ela serve justamente para isso. Aí o paciente chega e fala assim, ah não, eu tive um derrame, o paciente chega falando assim, eu tive um derrame, esse lado meu aqui paralisou todinho, mas aí depois voltou normal. Então, pra gente vai estar normal, né? Sim. É rotina de crânio. Não, essa informação pra gente é válida. Eu vou dar um exemplo para vocês, e para quem é técnico também, médico também, vai saber e vai confirmar. E se eu estiver mentindo aqui, pode falar aqui embaixo aqui que eu tô vendo aqui as mensagens que o pessoal tá mandando. Aí, nesse exame aqui em específico, nessa indicação clínica específica, ele pode ser alguma compressão ali do trigêmeo. Por isso que aconteceu do lado do paciente ali ter tido essa paralisação ali. Você está entendendo? Pode ter sido uma Toda compressão. informação, por mais boba que a pessoa ache que seja, às vezes é válido para a gente e para o médico radiologista, né? Exatamente. Tem uma enfermeira que trabalha comigo, que é diva, que sempre sofre comigo, que eu cobro bastante dela em relação a isso. E é importante que o técnico de enfermagem tenha essa noção e essa informação, porque às vezes o técnico de enfermagem ele nunca passaram para eles. Já teve técnico de enfermagem que trabalhou comigo e trabalha, que já chegou e falou, Edson, nunca me falaram sobre isso, sobre a importância disso, só falaram que tem que fazer e acabou. Aí que tá. Se você ensina, você é técnico de radiologia, tecnólogo ou biomédico, seja quem for, se você ensina, você vai ter o sucesso ali na hora de fazer o exame do paciente. Inclusive, Isso conta facilita para muito. o próprio que está fazendo o exame, né? Porque aí talvez ele direcione para o que ele está vendo ali na informação, né? Exatamente. Que a gente já vai olhar com um olhar diferente. Poxa, o paciente teve uma paralisação ali. Sei lá, a gente já começa a descartar. Não é AVC, já olha na difusão lá, não brilhou nada. Opa, então vamos fazer um CIS, que na CIMI chama de CIS, que é aquele volume T2 ali, pesadinho, ou Fiesta C, que é no caso da GE. Aí vamos fazer lá para poder a gente ver se tem alguma compressão lá, alguma coisa lá. Então, quer dizer, já mudou a rotina do exame. O que seria a rotina do exame? A gente já acrescenta uma sequência ali, ajuda o médico na hora de laudar, o paciente vai ter um laudo preciso daquele exame, conforme a indicação clínica. Você entendeu? Porque muitas das vezes o médico que solicitou o exame, às vezes ele não tem essa noção ou não colocou lá. Às vezes ele está pensando que é outra coisa também. Então, essa informação Inclusive, é o válida. pedido do médico, na maioria das vezes, não ajuda, né? Que os médicos, às vezes, botam o pedido do exame, mas também não especifica qual a indicação, né? Essa parte a gente vai chegar lá também. Vamos Porque, chegar. vou nem comentar aqui, porque realmente é de suma importância aí, mas bom, a gente deixa para depois. Então, a gente falou da enfermagem. Você, enfermeiro, em técnico de enfermagem, vocês são importantes para a gente, para que a gente consiga realizar um exame bem feito ali do paciente e que o médico também consiga dar um laudo bem preciso. Vamos partir para a limpeza? Isso Pode eu ia falar. falar agora. Puxando um pouco da enfermagem, aí entra a limpeza também, né? Que é ligada, que às vezes tem aquele acesso que extravasou, que pingou o sangue ali no chão, um contraste que sujou a máquina e ao mesmo tempo sujou o chão, né? Isso aí. E a gente precisa do apoio delas também, né? Ela é tão importante quanto a telefonia, quanto a recepção, quanto a técnica de enfermagem, não é isso? Exatamente, Igor, exatamente. Você, pessoal da limpeza aí que faz aquele serviço essencial, cara, você também é importante pra gente. Como o Igor citou aí, sujou o chão lá, vazou o contraste, porque a gente sabe que, estava até comentando com o Igor, a conversa que a gente estava tendo, às vezes sujou o equipamento ali, acaba que a obrigação realmente é do técnico de enfermagem
o técnico de radiologia para estar ajudando ali, dar um suporte, dar uma limpada na máquina ali, porque esse contraste, depois que ele extravasa, depois que ele vaza ali, ele fica duro pra caramba. E ele agarra na máquina que não sai nem por resto. Aí você tem que vir com um paninho ali, com uma aguinha morna para poder estar limpando e tudo mais. Só que às vezes não cai no equipamento, às vezes cai na parede. Que às vezes, vamos supor que você faça uma anja ali, que a gente tem que colocar um fluxo de 4 ou 5. Aí vaza contraste para tudo quanto é lugar, que chega a espirrar até na parede ou até mesmo no chão. Aí entra o pessoal da limpeza ali, que ajuda muito, que é importante isso aí, para poder já estar removendo aquilo ali. Então a gente precisa de você também. Não é não, Igor? Com certeza, com certeza. É tão importante quanto todos os outros, né? Essa questão da humanização é um tema muito legal. E a gente preferiu iniciar por ele, né, Edson? Porque sem a humanização a gente não consegue nada. Da mesma forma que existem pessoas boas e estão dispostas a ensinar, existe o lado ruim também. Tem pessoas que às vezes não querem ensinar, não querem ajudar, né? E talvez uma livezinha, por mais besta que as pessoas achem que seja, às vezes toca lá nela e ela vai melhorar. E amanhã ela vai pensar melhor e vai ver que realmente, né? Exatamente, Igor. Faz toda a diferença. Então, vamos lá. Técnico de radiologia, tecnólogo e biomédico. Vocês também são importantes. Para a gente poder estar realizando aí, fazendo um exame bem feito do paciente, requer que você esteja sempre se atualizando. Isso é legal. E você se atualizar, olha só, não se engane, você se atualizar é você transbordar conhecimento. Você compartilhar o conhecimento que você tem. Então, não retenha para você. Eu sempre falo isso. Se você sabe algo, transborde isso. Passa para frente. Você vai estar ajudando outras pessoas. E você não vai estar ajudando só o seu colega. Você vai estar ajudando o paciente. Isso é humanização, entendeu? E Você acaba que a reter... humanização gera uma gratidão, né, Edson? Exatamente. Exatamente. O mundo dá muita volta, Igor. A Com gente certeza, sabe disso. com certeza. De Todo mundo todas precisa de todo mundo, não existe. Precisa. Às vezes você está num cargo lá que, poxa, você só está como operador ali, só operando equipamento. Um dia você pode estar como coordenador, sei lá, na chefia, e você está precisando de uma mão de obra de 3, 4 funcionários lá para poder trabalhar com você. Você acha que você não vai ser lembrado porque você ensinou aquela pessoa? Você vai ser lembrado. E até mesmo pelo paciente, quando você dá um bom atendimento para ele. Porque o foco aqui principal, a gente está falando de todas as áreas, todas as categorias, mas na verdade para poder levar o atendimento humanizado para o paciente. Porque é ele que precisa da gente, de todos nós aqui. Mas eu faço questão de fazer com que todos sejam reconhecidos pelo que fazem. Porque todo mundo, cada pontinha tem uma importância aí diretamente no exame do paciente. Todos têm, não adianta, não sou eu só que faço o exame do paciente. É o telefonista também. Você vai até rir, mas é verdade. Todos têm participação nisso aí. Não é verdade, Igor? Mas fala aí, Igor, fala aí, sobre a nossa categoria aí. A gente, em alguns lugares, né, o técnico de enfermagem acaba ajudando a gente no posicionamento, outros lugares não. Quando a gente tem, eu particularmente gosto de posicionar os pacientes, porque às vezes em 1 minuto de conversa você deixa o paciente mais tranquilo, né? E às vezes no decorrer do dia, na sua correria, do seu dia a dia, você fica tão no automático que você perde essa essência de conversar 1 minuto. 1 minuto é tão importante, às vezes, para aquele paciente que está vindo com aquela doença, e às vezes esse 1 minuto faz com que ela mude o dia dela. Tem uma técnica que trabalha comigo, inclusive, que a gente sempre brinca, se não fizer o exame com ela, que é Martinha, não faz com mais ninguém, porque ela trata todos os pacientes como se fosse a mãe dela. E a gente pensa Leva no colo. Né? A gente pensa nisso. Se a gente tratasse todos os pacientes como se fossem nossas mães, nossos pais, nossos familiares, eu acho que talvez melhoraria bastante, né? E voltando para o nosso lado, se a gente não consegue trabalhar bem, levando essa humanização, às vezes a gente não consegue fazer um bom exame e não consegue entregar um excelente exame para o médico que vai avaliar esse exame, né? A gente tem que estar bem naquele dia. Às vezes, o mau humor que a gente traz de algum problema externo, às vezes é um problema que afeta diretamente no exame
de um paciente que não tem nada a ver com o nosso problema, não é isso? Então, eu costumo É falar verdade. sempre isso com os estagiários que ficam comigo, que sempre tratem seus pacientes como se fossem seus familiares. Eu acho que isso é uma base onde você vai pensar em tratar todo mundo bem. Concordo, Igor, concordo plenamente. É, a gente tem que tratar o paciente sem ver a quem, Exatamente. entendeu? Todos somos iguais e não podemos aí diferenciar nenhum ser, nenhum. Todos são iguais. E acaba se E tornando prazeroso quando aquele paciente volta no outro dia para agradecer, ou falar, eu quero fazer exame com aquele rapaz que me tratou bem, né? Ou com aquela moça da recepção, que eu cheguei aqui tão angustiado e ela que me acolheu, entendeu? Então esse acolhimento acaba sendo, não é uma obrigação, mas é um dever da gente, na verdade. verdade, verdade. Então, passando aí dessa parte aí da classe técnica, senão às vezes acaba não dando tempo, né? Que o Instagram dá um tempo bem reduzido aí. É isso. A gente vai para o médico, médico radiologista, que vai dar seu laudo. Eles também são importantes, muito importantes, até mesmo para poder estar dando o laudo aí correto para o paciente. O que, que acontece? Depois que o médico, já pulando o médico e passando para o pessoal do laudo também, é importante que o técnico de radiologia, o operador ou biomédico, ele faça o exame da melhor forma possível e que passe para o médico todas as informações que a gente já colheu, que as enfermeiras já colheram, que o técnico de enfermagem já colheu, que é a anamnese do paciente, para que o médico consiga dar um bom laudo, para que o médico tenha informação suficiente, para que o exame também tenha qualidade, para que ele consiga ver o que ele precisa ver para poder dar o laudo bem dado dele. Então, médico, você, radiologista, médico radiologista, você também é importante para a gente, muito. E o pessoal também do laudo. Você que, digitador aí do laudo, que fica lá só tec, 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 digitando rapidinho aí. Tão importante como todos os outros, né, Ed? Exatamente, para poder não colocar informação errada ali. Que ele fica só lá no fone de ouvido digitando tal, 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 tal. Às vezes o médico fala rapidinho, aí ele vai, volta de novo o áudio para poder digitar de novo e tal. Você também é importante, você também é importante. Você, o pessoal da digitação aí. E tem um outro detalhe também que a gente também não pode esquecer, né, Igor? Que é muito importante também. Fazer essa observação aí. Para o pessoal da TI. Sim, sim. Também. A gente não pode esquecer deles, não. O pessoal da TI também. Vocês também são importantes para que o sistema aí, o PACS, funcione normalmente aí, para poder a gente estar enviando os exames aí do equipamento para o médico poder estar laudando. Vocês também são importantes para a gente. Não é não, Igor? Você quer? Importante, e um comentário importante que eu achei foi do Fabrício aí, que ele fala do tratamento da parte privada com o SUS, né? Normalmente a gente sempre escuta reclamações gigantescas em relação ao tratamento do paciente no SUS. Isso às vezes Uhum. acarreta pelo fato do pessoal estar sendo sobrecarregado, né? Às vezes trabalha em 2, 3 lugares, já vem de um lugar cansado e às vezes acaba descontando em quem não tem nada a ver, que é o paciente, né? E isso Exatamente. é importante. Eu acho que a gente deveria passar um treinamento, eu digo a gente é a empresa, né? Deveria passar um treinamento mais para esse pessoal, em relação à humanização mesmo, em relação ao tratamento. Porque a rede pública realmente é complicado, é complicado. Eu acredito que seja em todo lugar, não só onde o Fabrício falou aí. Aproveitando aí que você falou sobre isso, vou colocar um gancho aí. Vou falar também, a gente não pode deixar de falar também dos físicos, porque eles que normalmente fazem as calibrações nos equipamentos de tomografia, na ressonância, para que a gente tenha uma boa homogeneização nas imagens que vão ser adquiridas ali, tanto na ressonância quanto na tomografia computadorizada. Então, você físico também é importante para a gente, e muito, porque às vezes falta sinal ali, é porque a máquina não está calibrada direito, ou está faltando alguma coisa, ou na tomografia ali a dosagem às vezes está maior, não tá calibrada certinha ali. Então o físico ele tem essa importância que é muito grande, até para poder não deixar que o paciente tome tanta radiação sem necessidade.
Não é verdade, Igor? Com certeza, com certeza. E uma máquina sem estar calibrada prejudica a qualidade do exame e o médico não vai conseguir uma boa qualidade, né? E acaba repassando às vezes até um falso resultado devido a uma simples calibração, né? A importância do físico é gigante, realmente. Então, Igor, aproveitando o gancho aí que você falou, eu vou sobre o treinamento, né? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês que são coordenadores. Vocês também são importantes para a gente, coordenadores, os chefes aí, gerentes. Vocês também são importantes, porque vocês acabam sendo o olho do dono da clínica ou daquele diretor geral de um hospital ou da clínica mesmo, para poder fazer com que aquele serviço ali dê continuidade, funcione conforme tem que ser dentro das regras ali daquele estabelecimento. Então vocês também são importantes. E a dica que eu deixo aí é para você que é coordenador também, chefe, e fica para todo mundo essa dica. Inclusive, só que na empresa onde eu trabalho, né, a gente tem esse treinamento periódico, principalmente para o pessoal da enfermagem, né? Em relação ao posicionamento nas máquinas. Em relação a isso, a empresa que eu trabalho é excelente porque a gente faz um treinamento constante. Sempre que entra alguma funcionária, é bem acolhida em relação às outras colegas de trabalho. Sempre está treinamento com o pessoal da recepção também. E no outro hospital, a gente tem um treinamento tanto da parte de segurança quanto dessa parte de humanização, né? Eles fazem eles investem de fato no tratamento humanizado. Como é uma rede privada, eles acabam que investem bastante, porque se você não trata bem, você não fideliza o cliente, né? E como eu te falei lá atrás, nessa era que a gente está se preocupando muito com quantidade, às vezes a gente acaba esquecendo da qualidade do atendimento. Então, nenhuma dessas empresas que trabalham, eles investem bastante e vale a pena. Vale a pena porque tem muitos elogios. É isso aí. A gente ter esse feedback com o paciente é extremamente importante, né? É como você já tinha falado, passa segurança para o paciente. Sim. Então, assim, deixando aí uma dica, que nem você falou sobre os treinamentos. E conforme a pandemia aí, a gente sabe que muita gente às vezes não tem tempo para poder estar fazendo treinamento. E na nossa área em específico, normalmente os técnicos trabalham em 2, 3 lugares diferentes e acaba, às vezes, não tendo aquele tempo ali para poder estar fazendo um treinamento desse tipo. Tem aqueles obrigatórios, né? Mas para esse tipo de treinamento específico, às vezes acaba não tendo. A dica que eu deixo é o seguinte, para todos, não é apontando para um, não, para todos mesmo essa dica. Talvez montar um cursinho online, onde qualquer um consiga ter esse acesso, seja pelo celular, ou seja pelo computador, em qualquer lugar. Porque naquele momento ali oportuno que aquele técnico de enfermagem, técnico de radiologia, pessoal da recepção tiver um tempinho, ele vai pegar ali, vai assistir aquele videozinho informativo sobre humanização, sobre como tratar o paciente, ou até mesmo um treinamento para o seu setor, ali, para o setor de cada um. E isso aí ajuda muito. Eu trabalhei num lugar, não vou citar o nome, que tinha esse tipo de treinamento que você podia ter acesso a ele em qualquer lugar. Qualquer lugar que você tivesse, você tinha acesso do celular, você tinha acesso de casa, você tinha acesso do próprio serviço, às vezes naquele momento ali, no horário de almoço, vou pegar aqui e vou assistir uns 10, 15 minutinhos. Então, é uma dica que eu dou aí, para poder estar montando isso aí, para poder estar ajustando com a equipe, que aí não vai ter aquela desculpa, não tenho como ir e tal, eu estou trabalhando em tal lugar, entendeu? E isso é de extrema importância, ajuda muito, né, não, Igor? Isso, inclusive tem um livro que está passando aí na tela, ó, que é um livro onde um chefe meu foi idealizador dele, né? São 3 mestres que trabalham comigo, que é Dr. Américo Mota, Aquino e Dr. Rafael Valois, que tiram muitas dúvidas. Inclusive, esse livro ele é vendido na Amazon com um frete bem baixo. E eu acho que, para quem trabalha na nossa área, vale a pena, porque eles tiram muita dúvida relacionada à nossa área de imagem, né? Ele serve tanto para marcação, como para recepção, para técnico de enfermagem, radiologia e médicos, principalmente. E isso aí, esse livro aí, para quem tiver interesse, inclusive tem na minha página,
Não estou fazendo a propaganda, não. É porque realmente o livro é muito bom. Não, tá relacionado ao que a gente está falando, né, Igor? Sim, sim. Às vezes o pessoal tá ganhando, pô, tá fazendo a live aí para poder tirar um dinheirinho. Gente, a gente não tá ganhando nada com isso não, Nada, né, nada. nem Só trabalho. não tem nada combinado aqui não, tá? A gente não tá ganhando nada. A gente está passando uma informação aí para ajudar de fato diretamente o paciente e todos da área, entendeu? Fazendo com que todos da área também. Esse é o nosso propósito, né, não, Igor? Eu Com estava certeza. conversando com o Igor, falei, Igor, a gente vai fazer essa live aqui, cara. Eu só vou anotar uma coisinha aqui, mas o restante é só para poder a gente não tentar seguir a ordem. Aí ele falou, Edson, não vou anotar não, que eu acho que fica mais espontâneo assim, não foi, Igor? Estamos falando aí, vai saindo naturalmente. E eu falei, não, é assim que eu quero, mas para a gente não perder e não esquecer de nenhum de vocês que trabalham na nossa área, eu falei, não, eu vou anotar porque a gente não pode esquecer dessas pessoas aí que são importantes para fazer o funcionamento. Eles são a engrenagem que vai fazer girar ali redondinho para tudo funcionar, a gente levar o melhor atendimento para o paciente e o atendimento humanizado. Então, eu fiz questão de anotar isso aqui, pelo menos. E o que eu digo é o seguinte, a gente precisa de todos vocês. Todos vocês são importantes. Então, assim, para a live não ficar longa demais, ninguém aqui recebeu nada para isso. O Igor está fazendo o merchan do livro, mas na verdade é porque tá relacionado ao que a gente está falando aqui também. Então, assim, super indico também. Não é não, Igor? Surpreendi, diretamente, né? Tem um cara que eu acompanho muito, que é o Sérgio Cortella, né? Que tem umas frases que eu adoro. Aquele cara é sensacional, né? Sensacional, sensacional. Sensacional. E tem uma frase dele que ele fala que sempre faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para você fazer, né? Melhor ainda. Então é aquilo, você tem que dar o seu melhor todos os dias, né? Dentro do que você tem, o tratamento é o mínimo que você pode dar, né? Isso é questão de educação, de fato. É uma coisa que você tem. Não é que ninguém tem que exigir. Você tem que ser educado, você tem que tratar bem o paciente. Às vezes, como eu te falei, tem alguns estagiários que ficam comigo, que às vezes falam, eu nunca tive de mau humor, nunca vi você transbordar nervosismo. Eu digo, porque o que acontece lá fora fica lá fora. Aqui dentro a gente tem que tratar todo mundo bem e tem que transparecer o nosso melhor, deixar o paciente mais tranquilo. Porque já, como a gente citou lá atrás, dentro de uma clínica ou de um hospital, o paciente já vai porque está doente. Não adianta o cara querer tratar mal, né? E aquele paciente vai lembrar de você o resto da vida, com certeza. Tanto pro lado bom como pro lado ruim. Isso é verdade, Igor. Isso é verdade. Então, Igor, você quer deixar suas considerações finais? Já foi? Não, aqui para mim já foi, já. Então, vou deixar minhas considerações finais aqui. Abraço eu não vou mandar, não, porque pode ser que eu esqueça de alguém. Se for citar o nome de cada um, eu já vou adiantar aqui, ó. Eu agradeço a todos os meus amigos aí que trabalham comigo, da enfermagem de todas as áreas, entendeu? Que trabalha com a gente aí. Obrigado aí por vocês estarem assistindo a live. A galera do Igor aí também, os colegas de profissão, obrigado aí mesmo. Não vou citar nome porque a gente acaba esquecendo mesmo de cada um. Exatamente. Mas vou deixar... já citei duas pessoas aí. Eu acredito que depois das outras já vão ficar com raiva. Então é melhor não citar mais ninguém. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Essa aqui eu anotei, tirei da minha cabeça. Se tem em algum lugar eu não sei. Mas a mensagem é o seguinte: um bom líder não é aquele que mostra que ele é importante, mas sim aquele que mostra o quanto a sua equipe é importante para ele. Então fica essa mensagem aí para vocês. Você que é líder, e eu acho que isso é muito válido. A humanização é muito válida. E é isso. É isso. Muito boa frase, muito boa frase. Obrigado. Foi um prazer falar com você, Igor. Muito bom. A gente vai ter outras lives aí, vamos combinar aí. Tem vários colegas meus aqui do estado também, que os caras são fera, para a gente começar a falar sobre exames mesmo, que é o que a gente gosta aí e detona também. Na nossa área, né? A gente começou na nossa área. A humanização, que acho que é o principal, né? O que a gente tem. É o pontapé inicial. É o principal inicial que a gente tem que... A gente, como eu te falei, tem a obrigação de passar um conforto para o paciente, principalmente, que é o nosso foco, né? Ele está ali no nosso meio, é o nosso centro. A gente tem que dar total atenção para ele.
Se a gente não fideliza o paciente, não fideliza o cliente, ele não volta, né? Verdade. Então, ele é o centro das atenções. A gente tem que dar um bom atendimento, tem que tratar todos, como você falou, desde a parte de marcação, recepção, enfermagem, que no meu ponto de vista é o principal, é o ponto onde eles de fato acolhem o paciente. Tem uma amiga minha aí que está na live, que tenho certeza que é Tati, que eu amo demais, e ali é diretamente do Piauí. Ó, já falou 3 nomes, hein? O pessoal vai ficar com ciúme. Eu não vou falar mais não, de novo, já tá bom, né? Não, pode falar, pode falar. Tem um tempinho aqui ainda, a live dá pra rodar. O pessoal tá gostando, eu vi que o pessoal postou aí, ó, faz mais live. Bacana, hein? Aí, foi legal, viu, Igor? É? Vamos marcando aí de vez em quando, vamos fazer umas livezinhas. Isso é bom até para unir a galera, né? Sim, exatamente. Igor, eu vou citar aqui, tem a galera da Multirad, que também tá aí assistindo aí, pô, a galera que vem aqui, que faz um serviço aí de terceirização aqui no estado do Espírito Santo, muito bacana. Não estou fazendo merchan, não. Na verdade, é uma consideração que eu tenho, respeito e carinho por essa equipe que é muito gente boa, que me acolheu assim de braços abertos, e só tenho a agradecer a eles também. Assim como outras pessoas também, vários amigos que tem aqui, que estão assistindo a live aí também. Alguns não, porque estão de plantão e tudo mais, mas só tenho a agradecer aí essa galera da Multirad. Lembrando aí que o Igor, ele tem a empresa aí, Tech Vale, não é isso, Igor? Fala aí da sua empresa, cara. Exatamente, é o que você está falando, é uma terceirizada, né? A gente tem profissionais para todas as áreas da área de radiologia médica. Nossa equipe, cada dia que passa, está crescendo um pouquinho. Isso é bom na nossa região. Nós já somos uma referência, na verdade. Já tomamos conta de 2 hospitais grandes. E devagarzinho a gente está indo aí. É uma terceirizada para a parte de radiologia médica. É isso aí. Então, ó, fazendo a consideração final aqui, já agradeci todo mundo. Eu faço questão de deixar, não é merchan, muito pelo contrário, é carinho também que eu tenho. O pessoal da MR Online aí, aonde eles vêm com um trabalho de estudo continuado, eles têm o site deles lá, que é muito bom mesmo. Eu já fiz 2 cursos deles, que eles proporam aí de protocolos, que um deles está até rodando agora, mas eu já tinha feito, acho que se eu não me engano foi esse ano passado agora, e um outro mais avançado, que assim eu super indico também. Tem também o Denis Frazão. Eu acho, Igor, que a gente não pode deixar de falar daquelas pessoas que verdadeiramente ajudam a gente também, de uma certa forma, trazendo conhecimento para a gente. E eu sou grato muito a essas pessoas também. E o Denis Frazão também, terminei esses dias aí o curso de ressonância magnética aí, de capacitação. Tem um outro de tomografia que eu estou fazendo também, que é muito legal também. E super indico também para todos aí que querem dar continuidade e levar o melhor atendimento para o paciente. Você que é técnico da área aí, não se engane. Eu estou há 10, 11 anos na área aí e até hoje eu me vejo na importância de estar estudando mais e mais para aprender mais e mais. Não pense você que a gente sabe tudo. Tem certos lugares aí que às vezes a gente faz certo tipo de exame e que outros exames não são feitos. Então, para a gente se manter atualizado, a gente tem que estar sempre estudando. E isso aí é rotineiro para quem trabalha na área de saúde, né, não, Igor? Pode falar aí, cara. Denis também é um parceiro da gente, né? Me ajudou muito, às vezes ainda preciso. Recentemente tive um exame que até então eu não tinha feito, que era de uretrocistografia por RM, que foi o cara que me ajudou bastante. Tem a Cláudia também, que me ajuda muito, o Eric Savione. A galera que sempre está na ponta, né? Uhum. Na ponta. Que quando a gente precisa sempre estar junto ali, sempre disposto a ajudar. E aí entra a parte da humanização, né? Se não tiver, não é todo mundo que está disposto a ajudar quando você precisa, né? Exatamente, cara. É isso. Aqui para a gente já deu, hoje foi uma maravilha. Queria agradecer a todos os amigos, tanto os meus quanto os de Edson, que gastou seus 45 minutos para escutar um pouquinho. Igor, eu vou tentar deixar salvo, tá? Tá bom? Mas, ó, agradeço a todos aí que participaram.
até mais, a gente vai fazer mais live aí, né, não, Igor? Com E tamo certeza. junto aí. Grande Então, abraço a todos. por último aí, vamos dar um alô para meu primo antes de Salvador, que é tecnólogo também. 4 nomes já, né? Aí, ó. Então tá, eu deixo um abraço para todos. Tá bom? Tchau, Sem tchau. distinção aí. Edson. Até a próxima. Beleza. Vamos Até escolher o tema aí, logo, logo a gente tá de volta. isso aí que eu quero. Falou Viu? então, meu querido. Um Um grande abraço. abraço. Valeu, até mais. Até mais. Vou tentar aqui. Vou fechar aqui para tentar deixar salvo, galera.